Tudo bom com vocês? Mais uma vez a tia Paty e o tio Rony aqui, juntinho. Estamos morrendo de saudades. Hoje a nossa aulinha vai ser super diferente e especial. Temos a participação tanto da turminha azulzinha como da turminha do amarelinho. Quem é do azulzinho? Quem é do amarelinho? Uhul! Não importa, azulzinho, amarelinho, laranjinha, verdinho, vermelhinho, o importante é que somos todos de Jesus. Antes de mais nada, vamos fazer nossa oração. 5 dedinhos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vamos juntar todos e fazer nossa oração. Fechem os olhinhos. Obrigado, Senhor, muito obrigada por mais um dia, por mais um domingo maravilhoso, por mais essa semana que está iniciando. Com a sua presença, estaremos firmes e fiel a Ti, Senhor. Muito obrigada. Amém. Pois é, crianças, quem já sentiu algum tipo de medo? Algum medinho? Uma coisinha pequena. Todos nós já sentimos, não é mesmo? Mas vamos ler na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos gravar isso no nosso coração, para quando a gente tiver algum medinho ou algum coleguinha tiver algum medinho, você vai falar que lá no livro da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, disse assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos gravar, hein? Mas sabem, crianças, existe alguém que nunca nos deixa desprotegidos. Está sempre conosco em todos os momentos. Quem sabe quem é? Quem é? Jesus Cristo, Filho de Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus enfrentaram uma situação de grande perigo e, pensando que estavam sozinhos e desprotegidos, sentiram muito medo. Eu vou contar para vocês. Foi assim. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que viria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo o coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: Vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção andando sobre a água,
como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu, realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. Imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus! Salva-me! Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie em mim. Vocês viram só? Jesus sabe de todas as coisas. Ele viu que os discípulos estavam com muito medo por causa do vento forte e foi socorrê-los. Jesus também sabe tudo sobre vocês, porque ama muito e quer vê-los felizes. Quando estiverem em dificuldades ou perigo, saibam que podem contar com Jesus, pois Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, vamos encerrar da melhor forma, fazendo uma oração. 5 dedinhos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vamos juntar e fazer nossa oração de agradecimento. Obrigado, Senhor. Muito obrigada por essa historinha. Muito obrigada por enriquecer os nossos corações e saber que o Senhor está sempre presente nos momentos alegres, sorridentes, felizes e até aqueles que a gente está com um medinho, mas sabendo sempre que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor. Crianças, uma semana abençoada. Estamos morrendo de saudades de vocês. Um beijo!